Bom, boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar mais uma noite de estudos. Hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, nós vamos falar sobre o item 1 e 2, que tem o subtítulo que é preciso entender por pobres de espírito. Bom, a citação que está em Mateus, versículo 3, diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. E Kardec já começa a explicação dele no item 2, exatamente colocando a interpretação que a humanidade dá disso. Dá que, como sendo pobres de espírito, os homens desprovidos de inteligência. Então, cabe a nós o entendimento do que seriam esses pobres de espírito e a argumentação até de por que se pensa assim. Então, primeira coisa, nós, os espíritos falam isso, que nós somos espíritos rebeldes à lei. Ponto. Isso isso é a constatação. Nós somos rebeldes à lei. Por quê? Diversos motivos. O orgulho, porque as duas grandes chagas nossas, da humanidade, orgulho e egoísmo, primos e irmãos. Falta de humildade, e falta da caridade, que são os sentimentos opostos, as virtudes que anulariam esses dois vícios. E essa rebeldia pode estar escondida, quando eles falam do orgulho e tal, mas de uma maneira assim, bem clara, é o homem se achar o rei da cocada preta, né? Então, em todas as épocas, nós vamos ver a inteligência, chega um momento, o homem ele perde para si mesmo. Porque tipo assim, quando a gente observa no dia a dia mesmo, questões profissionais, questões de posicionamento mesmo, quando as pessoas vão crescendo, chega um ponto que elas próprias não suportam o tranco ou da popularidade, ou do poder em demasia, ou do dinheiro em demasia, a pessoa se perde. Se perde por quê? Porque não tem ainda claramente a visão do que seja a vida e do que seja a lei de Deus. E a rebeldia vem por assim, eu não cumpro a lei. A rebeldia à lei de Deus é isso, eu não quero cumprir. Não quero ou não consigo, que também tem isso. Aquela citação de Paulo, quando ele fala assim, por que eu faço o que eu não quero e o que eu quero fazer eu não faço? É o questionamento de todos nós, que estamos estudando a doutrina espírita para entender melhor a lei de Deus. Tem coisas que a gente já sabe, não tem dúvida nenhuma que não pode mais fazer, mas ainda faz. Então, isso é fruto de quê? Da caminhada do espírito. Nós somos espíritos que temos hábitos milenares. Estamos num planeta de prova e expiação. Então, a primeira coisa para baixar esse orgulho, já seria que cada um de nós, por isso talvez o conhece-te a ti mesmo, seria esse reconhecimento de status, o que eu sou como espírito, onde eu estou, faz parte do contexto, geralmente puxa para esse lado, reconhecer o estado atual, encarnado num planeta de provas e expiações, que está nesse processo dito pelos espíritos desde a época da codificação, quer dizer, os tempos são chegados, a nova geração, e isso não é pontual, é um processo de educação, então tem começo, meio e fim, não é por decreto que a gente vai falar assim, a partir da data tal, nós vamos abrir as portas de casa, as janelas, e nós estaremos num planeta de regenerados. Não. Estar num planeta de regenerados é consequência, porque para ser um planeta de regenerado, tem que ter pelo menos 50% mais um de regenerados. Coisa que, se a gente olhar para o mundo, observamos que não é bem isso que está acontecendo. A espiritualidade da nossa casa, uma vez num estudo, se questionou isso, que uma vez nós fizemos medicina espiritual lá no Leon Denis, do Atualidade, falando dos tempos são chegados, falando desse negócio da transição da Terra, que se começou naquela época já querendo botar datas, e essa data já foi adiada algumas vezes, e tem mais algumas para chegar aí. Médium, eu não acredito que um médium sério coloque data em evento moral. Por quê? Porque isso
É algo muito líquido e certo, claro, da doutrina espírita. Não há determinismo nos fatos morais da vida. Porque senão não teria livre-arbítrio. Você tem determinismo em coisas materiais, em planejamento, e cria um determinismo quando eu tenho uma ação. Eu vou criar alguma coisa que vai estar lá na frente, mas, mesmo assim, é escolha, sempre a escolha. Ou cumpro a lei, ou me beneficio. E nós ainda estamos escolhendo nos beneficiarmos, ao invés de seguir a lei. Por isso é rebeldia. Ou porque não consegue, ou porque ainda não quer. Vai complicar um pouco para a gente, mas eu vou falar. Os espíritos falam que a gente não muda, e às vezes falam assim, pô, falta o quê? Falta fé. E para bagunçar a gente, fala assim, ó, do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, se nós fizermos um esforço, que pela ótica do espírito, assim, é um esforço mínimo, cara, aplica a vontade nisso, que essa reeducação ou educação do espírito vai ser feito tranquilamente. Só que há algo, a influência da vida material, há os gozos, que são lícitos na lei. Então, vamos olhar lá, lei de progresso, tudo. É lícito. Qual é o problema? É o excesso que se acresce, que é a paixão. Então, enquanto nós estivermos optando pelo prazer, que é aquilo, ó, vocês se comprazem, então eu gosto. Quando que eu vou parar de fazer isso? Quando o benefício, esse prazer, for menor do que a dor que isso causar. Aí depois a gente fica falando que Deus é injusto, que Deus é mau, mandador para punir. Não. A dor, ela surge como uma consequência das escolhas nossas. Aí sim, ela vale como um instrumento educativo. Mas ela não tem esse objetivo, assim, em termos de a lei fez isso para... Não. É consequência da nossa escolha fora da lei, dos nossos desvios da lei de Deus. Tanto que a doutrina espírita coloca muito claro assim, ó, o homem foi criado para ser feliz. O homem só é infeliz quando se afasta da lei. Tanto que a gente vê, qual é a definição de felicidade dentro da doutrina espírita? Ao lado material, é ter o necessário. E pelo lado moral, consciência tranquila e fé no futuro, esperança, visão da reencarnação, que é a prova da misericórdia divina. Que nós temos tantas encarnações quanto foram necessárias para nós atingirmos o objetivo, que aí sim a gente pode falar que é um determinismo da lei. Fomos criados para sermos perfeitos. Quando? Não sei. Cada um de nós vai chegar ao seu tempo, mas vai chegar. Essa é a certeza que a gente tem. Então, nesse caminho todo, que nós vamos olhar para trás, como espíritos milenares, nós saímos lá de princípio inteligente, pensamento descontínuo, pensamento contínuo no reino nominal, desenvolvendo a inteligência através das experiências, das reencarnações, e num determinado momento, que é mais fácil desenvolver a inteligência do que a moralidade, então a asa da inteligência, ela desenvolve primeiro. Só que eu reencarno com planejamento em pontos específicos de evolução. E chega num momento que eu estou com a inteligência num nível alto, e não vou nem dizer em condição moral, não, vou falar de uma maneira mais geral assim, com conhecimento da lei de Deus, desproporcional a essa inteligência. A isso se junta os conceitos religiosos das religiões tradicionais que todos nós passamos, que afastava a inteligência do entendimento religioso. Tanto que a doutrina espírita, quando foi codificada, estava numa época em que o materialismo imperava, ou mais, vamos falar, não é nem materialismo, vamos falar de uma outra maneira, o positivismo. As mentes pensantes estavam querendo acreditar em alguma coisa, mas estavam querendo buscar a causa. Não engolia mais sem mastigar. Então, naquela época, se estava procurando as causas, entender mecanismos. E antes, o conceito religioso, e até por uma questão lógica, não estou falando que isso não tenha sido normal, não. Primeira revelação, Moisés, mais ali para disciplinar.
Jesus trazendo a lei de Deus, trazendo a figura de Deus Pai, mas reboque das revelações, aquilo, ó, tenho muito para vos dizer, mas vós não entenderias. A limitação não foi de Jesus, a limitação era nossa, pelo entendimento. Muita luz cega, jogar pérolas para porcos, e essas coisas assim. Tanto que a religião e a ciência se colocaram em extremos. Exatamente por quê? Porque o positivismo buscava, e o materialismo, uma coisa material, sólida, que eu pego, que eu apalpo, é ponderável. E a religião se falava em alma, que é o que é alma? Subjetivo. Então, naquela época, na época de Kardec, olha a dificuldade de Kardec, falar sobre espírito, falar que esse contato do espírito com a matéria se dá pelo perispírito, sendo que a ideia de matéria era nesse extremo. E o espírito estava aqui, ó. Tanta dificuldade dos espíritos transmitirem isso, que falava assim, o invólucro, tem. Semimaterial. Semimaterial para dar ideia de quê? Porque alguém que estava vendo uma matéria sólida, ele tinha que falar assim, ó, depois de algum tempo, que você vê lá a Gênese, todo o conceito lá, cravado e solidificado, ó, toda a matéria existente no universo deriva do fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva. Ciência, naquela época, não sabia de nada. E, às vezes, nós, dentro do espiritismo, hoje, fica, não, física quântica, espiritismo. Não tem novidade nenhuma. Lá pela questão 20 e pouco, eu não vou falar o número para não incorrer em erro, mas 20 e pouco, antes da 30, quando Kardec pergunta sobre as moléculas, se tem forma, ali está física quântica. Ali está o acelerador de partículas. Tem uma forma, mas vós não sois capazes de percebê-la. Variável, a da molécula secundária. E constante, a da primitiva. Primeiro ele fala da primitiva, depois fala da variável. Não, da variável, depois da primitiva, tanto que ele fala assim, que essa primitiva, que você pensa que é molécula, nada mais é do que a aglomeração das moléculas primitivas. A secundária, a aglomeração das moléculas primitivas. O que é isso, senão o que a gente vê hoje? Se vale para a molécula, vale para o átomo, se vale para o átomo, vale para o próton, nêutron e elétron. Ou seja, o que você acha que é uma partícula, o cara vai quebrar, e vai chegar no fluido cósmico universal puro. E André Luiz, hoje, complementando, fala assim, olha, o que você vê no átomo aqui, quando ele fala em matéria mental e em evolução em dois mundos, isso aqui não é matéria, é o pensamento, matéria mental, que ainda é, tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual, um núcleo positivo com partículas negativas girando em torno. Então, você, hoje, a gente sabe, desde aquela época, por fluido cósmico universal, e hoje com mais detalhes dados por André Luiz, que você falar assim, qual é a partícula primitiva do universo? O átomo mais primitivo é formado de um próton elementar, um nêutron elementar e um elétron elementar. Uma partícula positiva e neutra no núcleo, elementares, e uma negativa, elementar. Aí vocês vão falar, pô, o que é que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Exatamente porque, naquela época, a ciência estava aqui, olhando a matéria. A religião estava aqui, olhando a alma. Com distâncias extremas. O que é que o Espiritismo fez? Pegou a matéria que estava aqui e trouxe para cá, do lado do Espírito. Aí vale o que Leon Denis falou. O Espírito pensa, o perispírito transmite e o corpo executa. Porque tem que ter afinidade entre o dono das coisas, o gerente, que é o Espírito, que uma coisa ele está aqui e influenciar numa matéria densa que está aqui. E outra coisa é a gente saber que a matéria não está tão distante, a matéria está colada aqui, ó, porque é uma matéria sutil, primitiva, e que eu influencio pelo pensamento. Então, não é nada errado, não foi nada errado, o questionamento do pensamento religioso. Por quê? Eu quero entender isso aqui. E, na época da codificação, lá no Livro dos Médiuns, Lamennais dá uma comunicação falando de sistemas,
quando ele está falando de espírito, que muita gente achava que espírito é matéria, na época de Kardec já falavam isso, e ele, de repente, começa a falar de perispírito. E fala assim, para entender, entende primeiro o perispírito moralmente, que para entender dele, precisa conhecer de fluidos, coisa que, ora, a ciência não sabe. Exatamente, porque naquela época a matéria era isso aqui. Não tinha a visão que hoje tem de matéria ser sutil, tão sutil, que aí você pode conceber o espírito atuando sobre ela, e o espírito tendo uma constituição próxima a dessa matéria sutil. Então, o que o Espiritismo fez? Diminuiu a distância do materialismo e da religião. Esse é o lance. Mas, em tudo, tem do 0 ao 100. Então, aquela inocência de engolir sem mastigar, passou a ser, pela conquista da inteligência e do conhecimento, um desafio. O homem passou a acreditar que não existe nada fora do conhecimento dele. Tanto que na medicina, na época, cadê a alma? Já abri não sei quantos corpos, não vi nenhuma. É esse tipo de pensamento. Que, no fundo, ela tem um sentimento bom, que é o de pesquisa, mas se perde em que momento? Em que se dá o excesso em que eu acho que eu sou mais do que Deus. Então, quando você sabe ou pensa que a vida de alguém está nas tuas mãos, o ângulo de inclinação nasal vai aumentando. Aumentando. E um dia o cara está arriscado a morrer afogado se chover. Então, é isso que os Espíritos falam, que o homem começa a desdenhar e não acredita que tem um poder maior do que ele. Que a inteligência desenvolvida e mal entendida pelo próprio dono da inteligência começa a dar com os burros na água. Porque o cara fica achando que ele é o dono, ele manda, ele que sabe. Então, essas coisas que dão prazer, elas vão chegando próximo da paixão e vão cegando. O poder também. Só a gente olhar aí. Quem tem poder, acha que pode tudo. Pode tudo. Manda, desmanda, manda soltar, manda prender, e não entende que há uma organização, um gerenciamento maior que todos nós. Aí é difícil para o homem de inteligência, mas que está voltada para a inteligência só do lado material, entender o lado espiritual, porque a asa dele que está mais desenvolvida é a inteligência material. Ele não tem a inteligência voltada para entender o mundo espiritual. Por quê? Primeiro, os parâmetros são totalmente diferentes. Por exemplo, se eu quero fazer uma constatação e comprovar algo material, eu sei o caminho. Se eu juntar a substância A com a B nas mesmas condições de controle 200 vezes, vai ter 200 vezes o mesmo resultado. Aí o cara vai testar a mediunidade, comunicação com o plano espiritual. Aí ele evoca o José, a primeira vez José vem. Aí bota o média de novo, evoca José a segunda vez José vem. Aí evoca a terceira, José vira para ele, está pensando que eu estou aqui, fazendo o quê? Não estou à tua disposição, tem mais o que fazer. Dependendo da intenção de quem está votando, o espírito não vem mais. Aí o cara fala que não, isso aí não foi comprovado. Aí tem uma regrinha, hoje não, hoje está melhor, estou falando isso de uma maneira geral. Hoje, grande parte da ciência já percebe que tem uma diferença. Porque você tem inteligências ali, no mínimo duas, o do médium e do comunicante, no mínimo. E isso é tremendo, porque a mediunidade, não existe duas mediunidades iguais, não existe duas comunicações iguais. Até porque o que é mente é mente. Nós estamos falando de efeitos inteligentes. E quando você fala isso, nenhuma mente está nas mesmas condições duas vezes. Isso é fácil a gente ver até na assinatura. Não tem mais aquele negócio de igualdade, não, é semelhança. Porque, gozado, no passado eu tive aula disso, porque eu cheguei a trabalhar em banco, no início. O cara começou a dar esses cursos de grafoscopia. Então, você ia no quadro assim, o cara mandava tu assinar. Quando tu sentava, tu via, tinha duas. E ele perguntava assim, qual que é a tua? Cadê que tu vai dizer?
E uma máxima que ele falava assim: se duas assinaturas são idênticas, das duas uma, ou as duas são cópias de uma terceira, ou uma é cópia da outra. Por quê? Porque quem escreve não é a mão, é a mente. E você não está em dois momentos iguais. Então, você não repete, por isso que mudou essa característica. Você agora vê a característica, ponto de ataque, velocidade, se é curva ou se não é. Então, vai por aí. Mas só para entender esse lance do momento. Aí tu vai querer entender a mediunidade. Um fenômeno espiritual, tu não pode ter o mesmo parâmetro que você tem para um fenômeno natural. Então, aí é aquele negócio. Ainda se fala na hipótese. Quando os cientistas falam em Deus, falam a hipótese de Deus. Está certo, não está errado, não. Porque, na visão científica, o que você não consegue comprovar dentro daqueles parâmetros é hipótese ainda. Mas, para nós, é mais simples. Como é que eu comprovo a ideia de Deus? É só olhar para o mundo, que o homem não fez, quem fez foi Deus. Tem. Simples assim. Por isso, a necessidade dessa simplicidade que é vista pelos homens inteligentes da Terra, aí entre aspas, como eles falam aqui, como sendo para os fracos. Então, durante muito tempo, a religião foi vista pelos homens inteligentes na Terra, os homens de poder na Terra, como sendo o quê? Uma muleta do homem fraco. Engano. Engano. Porque da mesma maneira que o homem comprova a grandeza ao não reagir, ao levar um tapa, porque qual é o mais natural? O cara vai te dar um empurrão natural, instinto animal, é tu reagir. Agora, você ter a serenidade, a consciência de pegar e falar, não, tem que ter muita coragem. Aí nego fala, não, tem que ser macho. Não, tem que ser macho, tu aguentar isso quieto. Para isso tem que ter coragem. Por quê? Porque todo mundo vai te culachar. Bobo, frouxo, não é homem, não sei o quê. Eu estou falando não é homem, mas pode ser para mulher, para qualquer um. Mas, nesse sentido, a sociedade te cobra isso. E cobra porque o parâmetro é errado. Porque é muito mais difícil você dar outra face. São ensinamentos assim que transcendem. É muito mais fácil você acusar, você culpar o outro. Nós temos o exemplo de Jesus na cruz, o maior exemplo de entendimento, quando sofreu aquele troço todo lá, falou, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olha só, se entender superior e usar essa superioridade não para massacrar o outro, para criticar o outro, para condenar o outro, sei lá, mas para pedir perdão pela ignorância. Isso é um comportamento fora da curva. Não é à toa que ele é citado como modelo. Então, no caso nosso, ver o homem inteligente na Terra, ele está com meio caminho andado só. Ele já passou da etapa de engolir sem mastigar. Quer dizer, saiu do zero daquela inocência, que não é a inocência das crianças, porque ele falou assim, sedes quais as crianças, para ganhar o reino dos céus, olha. Mas é na simplicidade do entendimento das coisas. Porque não precisa equação nenhuma. Quando o cara fala assim, cara, é só olhar. Se não foi o homem que fez, alguém fez. Dá o nome que quiser esse negócio. É Deus. Para nós é Deus. Aí falam assim, não, tem até a ciência não tem um pensamento que traduza a criação do universo sem considerar Deus. Porque, não, está legal, não, Big Bang. Está legal, o que é o Big Bang? Choque de duas partículas. Se chocaram e criaram o universo. Tá, e quem criou as duas partículas que se chocaram? Não tem. Pode falar o que quiser, se não tiver o primeiro impulso da criação. Não tem. Não tem como justificar. Veio do acaso, não sei. Não tem acaso. Aí, às vezes, a gente olha assim, como orgulho cega.
Porque a pessoa que se diz inteligente, eu acredito que seja, são mesmo, mas que dá uma hipótese dessa, ou coloca alguma coisa assim, que tudo que tem no universo, vocês já viram assim, no jornal, na televisão, no rádio, ou na internet, qualquer meio de comunicação, sai uma notícia assim, planeta A veio em alta velocidade e se chocou com B, e morreram não sei quantos. Tem? Aí a ciência vai lá e verifica que há uma harmonia no universo, que há constantes que estão presentes nos movimentos planetários e no movimento do átomo. Foi nessa que, num concílio de cientistas, aí não sei há quantos anos atrás, que de vez em quando tem, que eles falam assim, ó, cientistas passam a reconhecer a hipótese de Deus. Quer dizer, dentro, a hipótese de Deus, pode ser, hein? Aí o simples, às vezes a gente confunde simples com simplista. A explicação de Kardec dos espíritos foi simples. Se um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Isso é simples? É, mas não é simplista. É fruto de um raciocínio lógico. Agiu assim para os fenômenos mediúnicos, lá, movimento de cadeira, respondeu, espera aí, cadeira não responde, cadeira não tem alma, não tem nada, não tem inteligência. Então, se aquilo ali denotou um movimento inteligente, tinha alguma coisa inteligente por trás daquilo ali. E foi assim que ele foi. E se você olhar para o universo, a harmonia que tem o universo, e você achar que foi o acaso que criou isso, não existe isso. Isso fere a inteligência mais simples. Não tem como o acaso produzir algo totalmente inteligente e harmonizado. Então, a gente pode... E olha só, nós temos na doutrina espírita alguns parâmetros que nos acalmam tranquilamente sobre isso. Quando você fala assim, ó, Deus, o que é? Kardec já mostra o que é Deus. Causa primária de todas as coisas. Lá no desenvolvimento, vou simplificar o negócio. Aí fala assim, ó, dá para entender Deus? Não. Ué, por quê? Porque tu não tem inteligência ainda para isso, nem moralidade. Um dia eu vou entender? Vai. Quando? Quando eu progredir em inteligência e moralidade. Então, o nosso conhecimento de Deus é relativo e progressivo e proporcional à inteligência e moralidade que a gente conquista. Pronto. Aí vai, para que eu vou ficar perdendo tempo agora, num planeta de provas e expiações, querendo discutir isso? Kardec foi mais rápido. Determinou isso com os espíritos e estudou e firmou o quê? Os atributos para que Deus fosse Deus. Único, perfeito em tudo, não pode ver antagonismo e tem uma lei que é perfeita. Acabou. Então, se a lei de Deus é perfeita, ninguém derroga, nem o próprio Deus. Acabou. Está aí. Então, o entendimento de pobres de espírito não é homens que não tenham inteligência. São homens que não têm só a inteligência material, que não têm só a inteligência do humano, e sim desenvolveu uma inteligência emocional ou espiritual, chama do que quiser. Não estou nem falando da moralidade, porque ele pode entender o plano espiritual sem ainda ter conquistado toda a moralidade possível. Mas são coisas que estão andando junto. Agora, como fazer isso para que as pessoas entendam? Aí dá um desconforto com a gente. Para a gente, quando a gente tem entes queridos que pensam dessa maneira, então assim. Porque não há muito o que fazer, porque isso é uma postura individual. Quer dizer, o que nós podemos fazer é a mesma coisa que a gente faz quando pessoas pedem ajuda. Falam assim, vai no centro hoje? Bota meu nomezinho lá na prece. Esse pelo menos está melhor, porque tem gente que fala assim, tu vai no centro, reza por mim. Mas passa a procuração para você que se dane. Só que é o seguinte, isso ajuda? Ajuda.
Mas a postura da pessoa, a gente sabe, a doutrina espírita é muito clara. Nós estamos aqui para aprender, para se modificar, para se reeducar, para progredir intelectualmente e moralmente. E esse passo, quem pode dar? Cada um por si. Esse passo é individual. A ajuda sempre a gente vai ter, desde que bata na porta. Mas a gente quer bater na porta? Não, leva meu nomezinho lá. Nem chegar aqui para botar um nome ali, eu quero. Eu quero que você leve para mim. Então, não tem como. Isso é conquista de cada um. Aí entra a humildade. Será que eu vou querer descer do meu pedestal com 355 diplomas para entender Deus? Para entender a lei? É engraçado isso. Eu trabalhei um tempo com um rapaz, assim, nessa época eu trabalhava no laboratório fazendo análise, laboratório de indústria farmacêutica, mas como químico lá, o cara na minha frente era farmacêutico. Sabe aqueles negócio vazado assim? Tu lembra desse tempo que ela narrou? Está ficando aí porque lembrou, né? Nós trabalhamos junto. E o cara estava na minha frente, a gente ficava todo dia. E ele sabia que eu era espírita. E ele ficava me catucando. Eu só acredito no que eu posso provar. Eu falei, eu também. Ele falou assim, eu sou agnóstico. Eu falei, o que é isso? Agnóstico é uma pessoa que só acredita nas coisas que podem ser comprovadas. Eu falei, então eu sou isso aí também. Aí ele, não, por quê? Eu falei, como ele era farmacêutico, eu peguei o livro Fatos Espíritas, do William Crookes, dei para ele. Fatos Espíritas. Falei, pô, conhece o William Crookes, ampola de Crookes, esse cara, toma. Ele leu, uma semana depois ele veio, eu falei, e aí? Esse cara estava maluco quando escreveu isso. Quer dizer, o cara estava ação, durante a pesquisa toda que ele fez, tudo que ele escreveu, ele só ficou maluco quando escreveu isso aqui. Então tá legal. E aí começou a isso, e olha o que ele falava para mim. Eu não acredito em Deus, porque eu nunca vi nenhum espírito. Eu falei, eu também não, eu não sou médium vidente. Mas, não, Deus não... Eu falei, tá, peraí. Tu fez faculdade aonde? Ele falou, tinha sido até na Fluminense. Eu falei, vem cá, quando você entrou para a faculdade, o reitor foi na tua casa, bateu lá na porta e falou, senhor fulano de tal, nós queremos que o senhor vá estudar na nossa faculdade, o senhor quer? Eu falei, claro que não. Eu falei, o que houve? O que você... Não, eu ralei, fiz vestibular. Eu falei, e você quer que Deus venha provar que ele existe para você? Você procurou. E era um negócio que não era. Eu brinquei com ele naquele dia, catuquei ele de brincadeira, porque ele ficava enchendo todo dia com aquilo ali. Eu falei, pô, um dia eu vou responder, que aí depois ele para. E realmente, mas vem a cabeça da pessoa. É você que tem que me provar. Ele não vai buscar. Então ele achava que Deus tinha que arrumar um jeito de provar para ele que Deus existe. Alguma coisa tinha acontecido, algum fenômeno, para que ele acreditasse em Deus. Eu encontrei com ele agora, isso faz mais de 20 anos, eu encontrei com ele há pouco tempo, ele virou, como é que se diz? Esse pessoal que faz tratamento alternativo. E trabalha até com homeopatia. Eu falei, mudou, né? Já está começando a ver as coisas transcendentais, assim. Está todo barbudo, parece aqueles gurus, né? O pessoal entra num negócio assim meio doido. Mas você vê como é que é a mente humana não busca isso, e aí a gente entende como o orgulho trava isso. Com a ideia de que eu sei muito, e fora daquilo ali, dos meus conhecimentos, não existe mais nada. Então, é isso que se fala, a pobreza de espírito que Jesus coloca ali, é assim, baixa a bola um pouquinho, seja mais humilde, procura ver, porque essas coisas estão na simplicidade. A natureza, Leon Denis, quando fala do reconhecimento de Deus, basta olhar a natureza. Olha esse negócio aí, cara. E todos os espíritos falam isso, que são argumentos simples, mas que, ao mesmo tempo, vêm com uma complexidade tremenda por trás disso, que você fala realmente como é que
é capaz de fazer isso. Então, Kardec e os espíritos falam assim, tu não julga um pintor pelos seus quadros? Um artista geral pelas suas obras? Olha a obra de Deus. Então, tem que entender. Agora, a lei, esse é o problema. Porque nós temos um entendimento que está vindo dessa época em que se colocava a ciência no extremo e a religião do outro. O papel do Espiritismo foi exatamente unir isso junto com a própria ciência. Porque a própria ciência que matou esse tipo de materialista aqui, sólido, que só existe isso aqui. Porque você chega a matéria para cá e cola com ele na alma. Está ali junto. Então, isso aí já passa a ser um conceito que, hoje em dia, isso tem outro amigo também que eu trabalhei com ele há algum tempo, e ele trabalhava uns três. Eu espírita, um outro católico praticante, que é difícil, ele na época, hoje já tem bem mais, mas ele estava ali. E esse, vamos dizer assim, podia chamar de um intelectual. Gente fina, bom, cara legal. Mas ele olhava para a gente na hora do almoço e falava assim, eu não consigo compreender, porque a gente trabalhava com desenvolvimento de sistema, essas coisas todas, troço meio de cara maluco. Aí ele vira, olhava para a gente e ficava rindo assim, falava assim, eu não entendo como vocês dois têm religião. Aquilo foi um elogio para a gente, mas olha a cabeça dele. Que ele sabia a nossa capacidade de raciocínio, porque a gente implantou um sistema numa indústria grande, um sistema difícil, um troço que você estava a todo momento ali discutindo planejamento, discutindo estratégia. Então, aquilo que ele falou, olha só, eu não consigo entender como duas pessoas que pensam possam ser religiosos. Mas é isso que muita gente pensa. Mas por quê? Porque se vê superior a isso tudo. E é interessante, olha para as pessoas que são religiosas como se fossem fracos, como se precisassem de muleta, de bengala. Quando o que a doutrina espírita mostra para nós não é isso. Muito pelo contrário. Mostra que o entendimento dessa lei é fundamental para que a gente consiga viver. Porque quando nós olhamos, olha só, inteligência, poder, dinheiro, condição social, tudo isso que a gente está falando, nos bota num pedestal que nos faz sentir senhores da situação. E não somos. Nós espíritas temos que começar a atentar bem para isso. Existe planejamento reencarnatório, que está ligado ao quê? Ao processo de evolução do espírito. E esse processo de evolução está incluso, além de aprender, resgatar o passado. Passando por aquele processo, reconhecimento do erro, da falta, absorver aquilo ali e se redimir. Então, durante o processo final, que dentro do Espiritismo a gente chama de expurgo, é expurgar aquele mal que está dentro da gente ainda, aquele desequilíbrio. Então, é ajustar as contas. E isso tem que trazer, qualquer processo de reajuste, ele traz agonia. Vai trazer algum tipo de insegurança. Por quê? Porque, por mais que nós acreditemos na lei, aí é aquela diferença da fé humana e da fé divina. Que uma coisa é eu confiar no meu taco, é o que eles falam aqui. Confiar na tua inteligência, confiar nas tuas condições. Isso nos leva a um limite. Acima disso, só confiando na lei de Deus. Porque tem coisas que começam a escapar. O que define melhor isso? Aquela passagem daquele fazendeiro que está lá juntando um monte de sementes, um monte de sementes, um monte de sementes, constrói silo, mais silo, mais silo. Pobre coitado. Essa noite eu vou vir buscar a sua alma. Então, nós estamos achando que somos senhores da nossa vida, mas não somos. Não encarnados e com esse pensamento. Por quê? Nós fizemos um planejamento baseado nas nossas necessidades evolutivas e que a gente, quando reencarna pelo esquecimento do passado, a gente não tem ideia do que vai acontecer. Alguns até têm uma visãozinha assim. Mas é muito mais você saber que vai passar por situações
Mas é aquilo que os espíritos falam, você sabe que vai passar por uma selva que está cheia de animal selvagem ali, mas tu não sabe quando eles vão aparecer. E você não sabe que, quando ele aparecer, se o guarda florestal vai estar ali perto. Então, meu amigo, ou, como diz um pensamento de Vitor Hugo, ainda encarnado, que ele fala assim, ó, sede como os pássaros, que ao pousarem em tênues galhos frágeis, sentem-nos tremer, mas cantam. Eles sabem que possuem asas. Agora, nós sabemos? A gente pode até falar, eu sei que possuo asa. Mas sabe qual é o problema? É que quando o galho começa a balançar, tu não tens certeza se a tua asa vai ser forte o demasiado, ou o suficiente, melhor dizendo, para você não bater forte no chão. Então, o destino é isso. Nós temos livre-arbítrio? Sim, mas é relativo. Então, o homem inteligente não entende isso. O inteligente dessa inteligência terrena não entende. Nós, entendendo a lei de Deus, a gente sabe disso. A gente sabe que nós criamos alguns fatos para essa vida com escolhas lá no passado, em que uma hora nós vamos ser cobrados. E o entendimento disso, causas anteriores e causas atuais das aflições. Ah, mas eu não fiz nada para estar sofrendo isso. Agora, mas, e o passado? E uma hora a conta chega. Vai chegar a conta para a gente pagar. Então, qual a necessidade? A inteligência não é ruim. É que nós saímos do 0 para o 100. Tem que chegar num equilíbrio para quê? Tirar a paixão residual que ainda está nessa conquista de inteligência, para direcionar essa inteligência também para o lado espiritual. Para o reconhecimento de Deus, reconhecimento da lei e da perfeição dessa lei. Porque aí, meu amigo, não tem como fugir. É igual quando a gente fala da hora da morte. Chamou lá, ó, fichinha. Paulo César Nagai Jorge. Sou eu. Não precisa ficar, sou eu mesmo. Chamou ali, não adianta, se for careca, botar peruca. Se tiver cabelo, raspar a cabeça. Se não tiver barba, deixar crescer. Mudar de roupa, não adianta. O máximo que vai arrumar, espera um pouquinho, porque é uma prorrogaçãozinha. O máximo que pode arrumar. Mas chegou a hora, chegou a hora. E chegou a hora mesmo. E Jesus nos abençoe. Que a gente possa não achar que não é importante a inteligência para as coisas materiais. Sim, o conhecimento sempre vai ser. Algo positivo nunca é errado. Agora, é só usar o conceito de paixão. Todo excesso que se acresce a qualquer coisa, ela pode ser boa, que vai passar a ser ruim. Que Jesus nos abençoe.